Muitas pessoas dizem que não acreditam em Deus por causa de tanta maldade e de tanto sofrimento no mundo. E argumentam que se ele existisse, ele seria um Deus injusto, pois ele não faz nada diante da miséria e da pobreza de milhões de crianças que passam fome em redor do mundo. Outros até concluem que, se ele existe mesmo, ele deve estar muito longe de nós e não está nem aí com aquilo que nós passamos aqui na Terra. E você? O que você pensa a respeito disso? Eu convido você a assistir esse vídeo até o fim, pois vamos fazer uma abordagem sobre esse importante assunto. Bem-vindo ao canal da Fé. Bom, antes de tudo, eu gostaria de saber sua opinião sobre o assunto. Deus é justo mesmo diante dos males do mundo? Ou estes males provam que ele não existe? Coloque a sua opinião nos comentários abaixo. Mas, por favor, tente assistir o vídeo até o fim, assim você terá ideia clara a respeito da proposta deste vídeo. Tá bom? Muito obrigado. Não se esqueça de nos ajudar também se inscrevendo no canal, dando o seu like. Isso é muito importante para nós, tá bom? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, para começar, precisamos entender o que é justiça. Na verdade, justiça é um conceito abstrato, ou seja, é algo que existe só no conceito, no mundo das ideias, não é algo concreto, algo real. É um conceito estudado no direito, na filosofia, ética, moral, na própria religião, sendo alvo de muitas controvérsias entre pensadores e estudiosos, dependendo do contexto, do grupo social ou cultural em que ela está sendo examinada. Em um sentido mais amplo, pode ser considerado como o respeito pelo direito de cada um nas relações sociais, que muitas vezes tem de ser exercido por terceiros através dos poderes judiciais constituídos. O direito penal tem por finalidade essencial proteger os valores mais importantes dos indivíduos e da sociedade em geral, entre os quais se destacam a vida, a liberdade, a propriedade, a integridade física, a honra, o patrimônio público, etc. Bem, todos conhecem a figura da justiça, que é representada pela deusa Têmis, a deusa da mitologia grega, a deusa da justiça, que é conhecida por ter os olhos vendados e com uma balança na mão. A segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção é para o fato, para que existe a justiça. Voltando a essa imagem de Têmis, a deusa da justiça, veja, os olhos vendados mostram que a justiça ela é cega e que simboliza a imparcialidade e a igualdade dos direitos, ou seja, o exercício da justiça não pode ser algo emocional ou baseado em interesses pessoais. Veja, sob este prisma, leis contra o furto, por exemplo, se aplicam tanto a uma pessoa que rouba um saco de arroz para matar a sua fome, quanto a alguém que rouba, por exemplo, um celular no mesmo supermercado. Alguém pode pensar, mas a pessoa roubar um saco de arroz para matar a fome não é uma coisa justa? Ela não deveria ser penalizada por isso. Bem, mas vamos pensar um pouco. Isso não teria fim se esse raciocínio fosse seguido. Pois a outra pessoa que roubou o celular, ela poderia, por exemplo, argumentar que ela roubou aquele celular porque o seu filho não tinha um e que ele se sentia humilhado por não poder comprar um celular para o seu filho que ele tanto amava e por isso foi que ele cometeu aquele delito. Veja, esse raciocínio é o senso comum de muitas pessoas que são baseados mais no coração, no sentimento de pena, de dó, do que realmente um exercício de justiça. Por isso que existe o Código de Leis em cada país e cabe ao judiciário definir as devidas responsabilidades, considerando o que é de direito, dando penalidades mais brandas ou mais severas, dependendo de cada caso. Então, você há de convir que apenas proibir ou esperar que as pessoas se comportem bem de acordo com as leis
Não funciona. Para que isso seja possível, é preciso que o descumprimento tenha como consequência algum tipo de sanção, algum tipo de penalidade. Seria bom que não existisse, por exemplo, radares nas estradas, mas a gente sabe que muitos não respeitam. Se com tantas leis, muitas pessoas simplesmente cometem tantas infrações, você imagina se não tivesse lei nenhuma. A sociedade seria um caos. Resumindo, infelizmente, tem de haver leis e penalidades. Portanto, a ideia que muitas pessoas têm de justiça é bastante equivocada, porque são baseadas em seus conceitos pessoais. Deixe-me dar um exemplo para você. Imagina um juiz que, numa determinada situação hipotética, ele vê chegar ao tribunal o seu próprio filho para ser julgado por ele. Vamos imaginar que esse rapaz é um delinquente. Ele fez muitas coisas erradas na sua vida, ele transgrediu as leis de diversas maneiras e ele foi preso. E agora será julgado pelo seu próprio pai. Esse juiz vê o seu filho no banco dos réus. Qual a atitude que ele deveria tomar? Vamos pensar um pouco sobre isso. Haja vista o fato de ele ser, ao mesmo tempo, juiz e pai. Duas hipóteses podem ser aventadas. Primeiro, como juiz, ele deveria julgar o seu filho de acordo com a lei, pois a máxima da justiça é: todos são iguais perante a lei, tanto o filho do pobre como o filho do juiz, ou o filho do presidente da República, ou o filho de uma pessoa comum. E por isso ele deveria o que? Aplicar a penalidade devida por seus crimes. Ou, em segundo lugar, como pai, agir por puro interesse pessoal, emocional e simplesmente pela autoridade que ele possui, deixar as leis de lado e declarar o réu inocente e libertá-lo. Nesta segunda hipótese, ou seja, de ele inocentar o jovem por ser seu filho e simplesmente ignorar tudo que a toga lhe confere como defensor da justiça, mostra a qualquer um que ele foi injusto naquele julgamento. Alguns podem até argumentar que ele fez por amor, mas na verdade ele não exerceu justiça verdadeira como se era esperado de um juiz reto. Você sabe que muitas pessoas acham que Deus deveria ser assim? Isto é, se ele é amor, ele nunca deveria julgar e nem penalizar ninguém. E para muitos não importa o que as pessoas façam de errado na vida. Para eles, no final, todo mundo deveria ser salvo e ir para o céu. Afinal, Deus é amor. Essa ideia sobre Deus se aproxima mais da figura de Papai Noel, que é um velhinho de barbas brancas, muito bonzinho, e que vai dar o presente no dia de Natal a todos aqueles que foram bons meninos o ano todo. Se Deus agisse assim, ele seria injusto, exatamente como aquele juiz do exemplo anterior. Veja, a Bíblia diz que Deus é o juiz de toda a terra. Isso está em Gênesis 18, 25. Se ele não penalizar os erros, os pecados e as injustiças dos homens e das nações, aí sim ele estaria sendo injusto. Em terceiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a justiça de Deus. Bom, temos de entender algo muito importante para essa avaliação. Veja, este mundo que nós vivemos não é um mundo idealizado por Deus. Essa humanidade não faz parte do plano original de Deus. A Bíblia chama esse mundo de o reino dos homens. Todas as injustiças e mazelas que temos no mundo são causados pelos homens e não por Deus. Nós vivemos num mundo injusto, que foi construído tijolo por tijolo pelos os esforços dos homens ao longo da história. Se esse mundo fosse realmente de Deus, a justiça aqui seria plena e não haveria nenhum tipo de injustiça.
Os argumentos daqueles que dizem que Deus não existe por causa da fome, da miséria, da violência, enfim, não entendem que Deus deu ao homem o livre arbítrio para tomar as suas próprias decisões e seguir os seus próprios caminhos, inclusive de crer ou não em Deus, de fazer ou não a sua vontade. Deixa eu te mostrar algo que me parece chocante nas Escrituras. Olha o que ela diz. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o busque, que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O fato é que todos nós trazemos dentro do nosso DNA o maior mal da humanidade, que é o pecado. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus e afasta Deus de nós. A Bíblia mostra claramente que não há nenhum justo, nenhum sequer. O único homem justo, verdadeiramente justo, que pisou na face dessa terra foi Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Pedro diz a respeito dele. Diz assim: o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Alguns podem argumentar: por que Deus não age neste mundo? Por que ele não pune os ímpios? Pense bem, se Deus fosse punir com rigor todos os que cometem algum tipo de delito, não sobraria ninguém para contar a história, nenhum de nós. Quem nunca pecou? Quem nunca agiu de forma errada? Quem nunca teve um pensamento impuro? Ou quem nunca falou uma palavra que feriu ou que magoou alguém? Meus queridos ouvintes, para tentar deixar um pouco mais claro, para que você possa entender melhor esse conceito do pecado, você tem que entender que o pecado não é só o ato consumado. Mas você sabia que a intenção do coração também é pecado? Se for, claro, uma intenção errada, uma intenção má. Deixe-me te dar um exemplo. Um dia Jesus confrontou alguns líderes religiosos da sua época que se achavam justos aos seus próprios olhos, porque se consideravam bons religiosos e procuravam fazer as coisas da sua religião, serem fiéis, enfim. E um dia Jesus veio a ele e lhes disse algo muito forte. Ele disse o seguinte: ouvistes o que foi dito na lei? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Imagina o que é isso? Bom, caminhando para a conclusão. Hoje, a injustiça predomina no mundo e vai, infelizmente, continuar predominando até o dia em que uma nova ordem se estabelecerá sobre essa terra. A Bíblia afirma que no fim dos tempos haverá justiça plena sobre essa terra. É nesse tempo que se cumprirá aquilo que nós já oramos tantas e tantas vezes, que é a oração do Pai Nosso. Para lembrar você, Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orarem, uma parte dessa oração do Pai Nosso diz assim: que venha o teu reino e que se faça a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Então, isso, o reino de Deus, finalmente virá. Em breve ele virá. E a vontade de Deus, então, finalmente vai se estabelecer em toda a terra. O mundo inteiro se tornará de Jesus Cristo.
Olha o que está escrito no livro do Apocalipse, que fala desse tempo e de que Jesus realmente venceu todas as coisas e se tornou rei de toda a terra. No sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É nesse tempo que se cumprirá também aquilo que um dia Jesus disse lá no Sermão do Monte. Uma frase maravilhosa que eu gosto demais. Ele disse assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Veja, vai chegar o tempo em que haverá justiça plena sobre essa terra, quando o reino de Deus se estabelecer aqui. Antes disso, não. Enquanto os homens dominarem este mundo e caminharem segundo a sua própria cabeça e cobiça, a injustiça continuará reinando. Mas graças a Deus que um dia isso tudo vai mudar. Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino sobre essa terra. E a grande diferença é que no reino de Deus há justiça plena, completa e absoluta. Agora, a gente sabe, o que reina agora é a injustiça, porque este é o reino dos homens. Mas quando vier o reino de Deus, então a justiça será plena. E todos verão um mundo que nunca conheceram, nunca leram, nunca imaginaram um mundo como esse que está por vir. Há muitos hoje que não acreditam em Deus, mas nesse tempo a terra se encherá do conhecimento de Deus. Olha o que está escrito no livro do Abacuque sobre esse tempo. Assim como o mar cobre a terra se encherá do conhecimento de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nesse tempo não haverá mais ateus, pois todos receberão clareza da existência de Deus. E nem vai ser mais necessário nenhum tipo de religião, pois Cristo será a luz do mundo, a luz dos homens. E todos reconhecerão que Deus é plenamente justo e a sua justiça, ela é eterna e ela é perfeita. E termino fazendo a você o convite do livro do Apocalipse. Lá no final do livro do Apocalipse tem, portanto, finalizando a Bíblia Sagrada, finalizando a palavra de Deus, tem um convite a todos os homens, e é esse convite que eu faço para você agora. Diz assim: vem, aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede e fome de justiça é um deles. E quem quiser, receba de graça, a água da vida. Amém? Creia nessas palavras. Sabe por quê? Porque elas são fiéis e são verdadeiras. O reino de Deus está vindo e Jesus será o rei deste novo reino. Portanto, você não precisa esperar esse tempo para tomar uma decisão. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Só em Jesus você encontrará justiça plena. Só em Jesus você encontrará sentido para a sua existência e paz para a sua alma. Se você gostou desse vídeo, dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Que o conhecimento de Deus esteja sobre a tua vida. Amém. Amém.